Na última teleaula, você aprendeu a fazer vários cálculos para o aparelho divisor, lembra? Você aprendeu a calcular o número de voltas que você precisa dar na manivela para fresar uma engrenagem com um número determinado de dentes. E quando o número de voltas não for exato, você aprendeu a usar o disco divisor para conseguir frações de volta. Tanto num caso como no outro, a fórmula é a mesma. VM, que é o número de voltas na manivela, é igual a C dividido por N. Agora eu vou complicar um pouquinho. E se além dessa divisão não dar um número exato, ainda não existir um disco divisor com o número de furos que você precisa, será que aí a porca torce o rabo? O que fazer nesses casos? Pode ficar tranquilo que é isso que você vai aprender na teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai aprender a fazer alguns cálculos para realizar esse trabalho. Vai ver como se usa a divisão diferencial. Se você não souber isso, pode jogar a toalha que você jamais se tornará um bom fresador ou um bom ferramenteiro. Por isso, bote as engrenagens do seu cérebro para funcionar. A teleaula está começando agora. Noventa e quatro, 95, 96, 97. Silva, tem 97 dentes essa engrenagem aqui. Muito bem, seu Tito. Então vamos aos cálculos, vai. Muito bem. Quantas voltas a gente tem que dar naquela manivela para fresar essa engrenagem? Bom, eu preciso saber quantos dentes tem na coroa do divisor. 40. Bom, se é 40, VM, que é igual a C, que é 40, dividido por M, que é 97... E, Silva, não vai dar um número inteiro. E você já viu alguma vez disco divisor com 97 furos? Pra falar a verdade, nunca. Então, são dois problemas para resolver. Primeiro, a fração não pode ser simplificada. E segundo, não existe um disco divisor com o número de furos que você precisa. Ah, então não é um problema, e sim é um problemão. Seria se não fosse a divisão diferencial. A divisão diferencial é a chave para resolver esse problema. É um processo que corrige o número de dentes por meio de um conjunto de engrenagens auxiliares. Você usa a divisão diferencial sempre que quiser fresar uma engrenagem cujo número de dentes é um número primo maior do que 49. Isso porque 49 é o maior número de furos do disco do nosso aparelho divisor. Você pode me dizer um número primo maior do que 49? 59. Muito obrigada. Número primo é um número inteiro que só pode ser dividido por ele mesmo ou pela unidade, ou seja, por 1. Por isso, ele não pode ser simplificado, o que complica as nossas contas. Agora um conselho para você, futuro fresador. Se você tiver que fazer uma engrenagem com mais de 49 dentes e com número primo, você tem que usar a divisão diferencial. 97 é primo e maior do que 49. Então, a solução é a divisão diferencial. Vamos lá, seu Tito? Você vai escolher um número qualquer, desde que não seja primo, o mais próximo do número de dentes da engrenagem que você quer fresar, que é o nosso N. Bom, é qualquer número? Não existe regra. É uma escolha arbitrária, desde que não seja número primo. Às vezes os cálculos não dão certo, então você tem que refazer tudo de novo, desde o início. Ah, então peraí. Se tem que ser um número aproximado de 97, que não seja primo, 100. O nosso número é 100. Então 97 é o N e 100 é o N'. Vamos agora calcular o número de voltas na manivela para o nosso N'100. Muito bem. VM é igual a 40 dividido por 100. Dividindo isso por 10, dá 4 décimos. É isso, 4 sobre 10. Peraí, Silva, para fazer a engrenagem com 100 dentes, eu preciso avançar 4 furos no disco divisor de 10 furos. Mas peraí, não tem disco divisor com 10 furos, Silva. Titão, não vai me envergonhar na frente dos nossos telealunos. Você já aprendeu isso na aula passada. Mas peraí, então me deixa pensar um pouco. Eu já sei. Eu posso multiplicar a fração por 2. Deixa eu tentar. 10 dividido por 2. Ah, tá aqui. 4 vezes 2 dá 8. 10 vezes 2 dá 20. E o disco divisor com 20 furos eu tenho.
Esse rapaz vai longe. Agora é só avançar 8 furos num disco divisor de 20 furos, eu tô certo? Estaria certo se nós quiséssemos fresar uma engrenagem com 100 dentes. Mas a nossa tem 97, lembra? Voltemos ao cálculo. E pecinha difícil O essa. próximo passo é calcular a diferença entre o número de dentes desejado Que é 97, e o número arbitrário. que é 100. Ou entre o número arbitrário e o número de dentes desejado. Pera Isso aí. vai depender de qual seja maior. Peraí, 100 menos 97 é igual a 3. Esse é o nosso ΔN. Agora a gente usa essa diferença para descobrir quais engrenagens auxiliares a gente vai ter que usar para fresar a engrenagem. Precisamos calcular o número de dentes das engrenagens auxiliares para corrigir a diferença de 3 dentes. Daí fica fácil. A gente monta as engrenagens no aparelho divisor e deixa a correção por conta da movimentação do disco divisor. Deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, eu vou ter que calcular o número de dentes das engrenagens auxiliares que eu tenho que usar para corrigir a diferença de 3 dentes. É lógico. Se eu calculei tudo para 100 dentes e na verdade eu quero uma engrenagem com 97 dentes. Ah, tem sua lógica. Tudo tem sua lógica. Toda fresadora que tem um bom aparelho divisor tem também um jogo de engrenagens auxiliares como esse aqui. Uma engrenagem, chamada motora, gira e faz a outra engrenagem, a movida, girar. É um sistema de transmissão de movimento. A engrenagem motora a gente vai representar por Z-mote e a movida por Z-move. Muito bem, seu Titão, vamos aos cálculos? Z-mote sobre Z-move igual a C. Que é o número de dentes da coroa, 40. Exatamente. Dividido pelo número de dentes arbitrário, o N' que você escolheu. É 100. Exatamente, multiplicado pelo ΔN. Quanto é mesmo ΔN? Espera um pouquinho só, Silvia, deixa eu calcular aqui. O ΔN é 3. Então, Z-mote dividido por Z-move, que é igual a 40 dividido por 100 vezes 3. Isso dá uma fração 120 dividido por 100. Então a engrenagem motora Z-mote tem que ter 120 dentes. E a movida Z-move 100. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Seu Tito, nós temos problemas pela frente. Não temos engrenagem auxiliar com 120 dentes. Ah, você só pode estar brincando, Silva. Depois de tantos cálculos para descobrir a engrenagem de 120 dentes, você vai me dizer que não dá para fresar essa engrenagem? Ah, você só pode estar pregando uma peça com essa peça. Tá desistindo, né? Quem, eu? Quanto maior o desafio, maior é a vitória. É por isso que eu gosto desse rapaz. Muito bem, vamos voltar a trabalhar essa fração. Dividindo, multiplicando por números inteiros, até encontrar o resultado que corresponda às duas das engrenagens que a gente tem no jogo. Bom, estamos com uma fração 120 dividido por 100. Eu tenho que simplificar isso mais uma vez. Dividindo por 10 é igual a 12 por 10. Bom, deixa eu pensar agora. Se eu multiplicar por 2... Não vai dar. Você não tem engrenagem auxiliar de 20 dentes. Então eu vou multiplicar por 8. Eu vou multiplicar por 8 para ver o que acontece. 12 vezes 8 é igual a 96. 10 vezes 8 é igual a 80. Então, fiquemos com a fração 96 sobre 80. A Z-mote é 96 e a Z-move é 80. Traduzindo, a nossa engrenagem motora tem que ter 96 dentes e a movida 80, certo? Aqui estão as danadas, ó. Eu nem acredito que a gente conseguiu calcular as engrenagens auxiliares. Então faz o seguinte, você monta agora a Z-mote aqui no eixo árvore do divisor. E agora Z-move aqui no eixo do disco.
Muito bem, se você acha que está tudo terminado, errou. Olha o que aconteceu. As duas engrenagens ficaram distantes uma da outra. Mas e agora, sabichão? Usa uma engrenagem intermediária para transmitir o movimento para elas. Ou você já esqueceu? A gente coloca uma ou duas engrenagens intermediárias no aparelho divisor para transmitir o movimento. Só que precisa tomar cuidado porque isso pode alterar o sentido de giro do disco. Assim, se o disco girar no mesmo sentido que a manivela, cada divisão do material com o qual será fresada a engrenagem será maior. Isso significa que você terá menos dente que o número arbitrário, o nosso N'100, lembra? Exatamente. Mas é isso que eu quero, 97 dentes. Pois então deu certo. Essa redução corresponde justamente ao valor do nosso ΔN, que é igual a 3. Portanto, precisamos usar apenas uma engrenagem intermediária. E se eu colocasse duas engrenagens intermediárias? O que aconteceria? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Se colocarmos duas engrenagens intermediárias ao invés de uma, o que aconteceria? Deixa eu pensar. Já sei. As duas engrenagens acabariam alterando o movimento. O disco iria girar no sentido contrário ao da manivela. Se você mudar o sentido, cada divisão no material a ser fresado ficaria menor. E por causa disso, você teria mais dentes do que o número arbitrário, o nosso N' igual a 100. Mas isso se eu quisesse uma engrenagem com 103 dentes e não 97. Por isso, se você colocar duas engrenagens intermediárias, vai dar errado. O certo para se fresar essa engrenagem com 97 dentes é colocar apenas uma. Puxa, eu nunca pensei que a colocação das engrenagens intermediárias fosse tão importante. São elas que determinam o sentido do giro do disco divisor. E é o sentido do giro do disco que determina se a correção será para mais ou para menos. Então vamos montá-la. Você pode fazer um quadro com as possibilidades de combinações entre engrenagens, números arbitrários e as respectivas quantidades de engrenagens intermediárias. Quando o número de engrenagens do cálculo for 2 e o número arbitrário N' maior do que N, você usa apenas uma engrenagem intermediária. Quando o número de engrenagens do cálculo for 2, mas o número arbitrário menor do que N, daí você usa duas engrenagens intermediárias. Agora, se forem 4 engrenagens calculadas e o número arbitrário maior do que N, você não precisa usar engrenagens intermediárias. Por último, se o cálculo for feito com 4 engrenagens e o número arbitrário for menor do que N, daí você vai ter que usar apenas uma engrenagem intermediária. Gostou da dica? Então que tal dar uma olhada em tudo que você aprendeu hoje? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu a preparar a fresadora para realizar um trabalho que necessita do uso de engrenagens auxiliares. Aprendeu o que é divisão diferencial e quando deve ser usada. E aprendeu também a determinar a quantidade de engrenagens intermediárias quando for necessário. Cálculos e mais cálculos. Essa é a vida de um fresador que se preze. Por isso, exercite desde agora. Estude bastante. Depois que você pega a manha, fica bem mais fácil. E até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.